Muito bem, Zé Eduardo Cardoso. Olha, uma das coisas que eu acho bastante curiosa é como a sociedade de consumo vendeu a ideia de que o novo é sempre bom e o velho é sempre ruim, quando não está dentro dos dois conceitos um intrínseco juízo sobre eles. O velho pode ser melhor que o novo, como o novo pode ser melhor que o velho. O grande problema que nós temos é o velho que aparece travestido de novo para vender situações já derrotadas pela história e no passado. É nessa perspectiva que eu vejo o neoliberalismo. O neoliberalismo que surge com uma reação contra a democracia dos Estados democráticos de direito e sociais, ele surge com um medo profundo da democracia e começa a construir cada vez mais a demonização da política, o enaltecimento do mercado e a demonização da política. Eu, pessoalmente, acho que é absurdo você demonizar a política e não demonizar o mercado. Por que, por exemplo, políticos não podem ocupar cargos nas estatais e pessoas que foram diretores de empresas aéreas podem ir para a ANAC? Por que um banqueiro sai do banco e vai ser diretor-presidente do Banco Central? Também não teria que ter uma quarentena? Ou será que ele não vai aparelhar o Estado para os interesses dos grandes empresários dos grandes bancos? Por que só os políticos são demonizados? É nisso que está a premissa neoliberal, que sempre construiu a ideia de que o Estado democrático deve ceder espaço para nichos técnicos que não são técnicos neutros, porque não existe neutralidade. São pessoas vinculadas ao mercado, são pessoas que visam o grande capital e que leem os números não pela ótica da miséria social que eu tenho que reverter, mas pela ótica dos lucros. Sabe o que importa numa estatal? Lucro. Agora, se o povo está morrendo de fome, se o povo está escangalhado e sem educação, se o número de mendigos aumenta na rua, isso não é problema. O problema, olha, é o superávit. É essa a tônica de um governo que vem e não pode governar por força de terem incrustado no nosso sistema jurídico premissas neoliberais que são contrárias ao espírito original da nossa Constituição. Eu sempre combati, não é de hoje, a autonomia do Banco Central. Sabe por quê? Porque o presidente do Banco Central, ele não é técnico, ele toma decisões políticas e quem tem que tomar decisões políticas são os eleitos pelo povo. E não tem sentido uma pessoa ser nomeada para o Banco Central e atravessar um governo e ficar tendo a política do governo anterior, quando o povo nas urnas disse que tinha que mudar. Isso não é democrático. E tem juristas que afirmam que isso é inconstitucional, e é inconstitucional, porque ofende o princípio da democracia. Quem é democrático não pode entender que pessoas que não foram eleitas pelo povo possam manter o passado em detrimento da vontade do povo no presente. É isso que o novo governo mudou. Ele está enfrentando isso. Ele não quer mais, Caio, ver os balanços só das empresas, ele quer botar prato de comida na população que passa fome. Ele quer enfrentar a realidade social. É claro que nós temos que ter responsabilidade fiscal, pois temos que ter sim. É evidente que temos que ter, mas não às custas da miséria, não às custas de uma privatização que enche os bolsos de um mercado em detrimento daquilo que o Estado pode fazer pelo povo. Ou seja, é esta a discussão central e ideológica que o neoliberalismo introduziu. Por quê? Porque tinha medo do Estado Democrático de Direito Social que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Basta ler von Mises, Hayek e tantos outros para você verificar como flertavam com o autoritarismo, com medo dos políticos, medo do povo, medo da soberania popular. É isto que o governo Lula tenta resgatar. Nós não temos mais um presidente negacionista, nós temos a defesa dos povos indígenas, nós temos políticas humanistas e o respeito às instituições. 100 dias é muito pouco para qualquer governo, mas o sinal que este governo dá é de mudança profunda de respeito à institucionalidade e de afirmação das políticas que o povo brasileiro colocou nas urnas. Claro que quem é neoliberal não vai concordar com isso, preferir um outro projeto natural, é da vida. Mas vamos entender o recado das urnas. O que não pode ser aceito é que situações anteriores permaneçam no seio de um governo torpedeando políticas que seriam aquelas que foram escolhidas pelo povo nas urnas. Isso não é democrático. Como todos nós aqui somos democráticos, vamos pensar nisso. Vamos pensar o quão autoritário é essa visão de que técnicos é que devem decidir políticas e não o povo. Esse povo serve para quê? Serve para nada. Aliás, como diziam os grandes pensadores neoliberais, temo essa situação do povo ser capturada. É isto que é democracia? Não. A democracia é governo eleito governa. Questões que não são técnicas, porque não existem questões técnicas puras, têm que ser decididas por políticos. E este preconceito que demoniza políticos, vamos enfrentar com uma reforma política séria.
uma reforma política que não gere corrupção, uma reforma política que não atinja a governabilidade, porque o nosso sistema político é atrasado, é arcaico, é anacrônico. Nós temos que mudar isto. Vamos fazer a reforma política, mas não demonizar a política, porque sem política não há Estado de direito e muito menos democracia.